Sim, então, se é para me apresentar, eu sou o Ranúzio, né? Faço parte da comunidade desde a fundação. Aliás, eu cheguei no bairro primeiro do que a comunidade, né? E estou na comunidade desde o início da fundação, onde tudo começou. E quero lembrar que esse começou no ano 2000, num evento que teve, né, quer dizer, uma celebração ali no Eucalipto aqui, que fica na esquina hoje aqui da igreja. Tinha um pé de árvore muito grande ali, tinha um movimento também do MST, né? E ali o padre Carlos, então, né, ele, assim que surgiu a povoação no bairro, né, ele já correu atrás de um terreno para que a igreja fosse construída, sempre aquela preocupação na evangelização do povo, né, e onde tinha seres humanos, ele estava buscando fundar uma igreja para que eles pudessem ser evangelizados. E não foi diferente aqui. Então, no ano 2000, ele, né, já tinha algumas ruas aqui, poucas, né, a Alameda Prata, a Isabel Soares, de Minardi, e a Brasilina Bel. Era só onde tinha algumas pessoas, né? E aí, então, ele já correu atrás desse terreno, frequentando também o movimento, né, para que tudo viesse a acontecer, esse prédio maravilhoso que a gente vê. E aí, então, foi no ano 2000 que ele celebrou a primeira missa, no Eucalipto, e ali, antes dele saber ainda o terreno, ele sabia que era no bairro, mas ainda não tinha em mente, assim, aonde o local, onde ia ser exatamente, porque ele estava pretendendo arrumar o terreno, mas ele não sabia ainda que ia ter, né? Não tinha certeza. Mas ele já celebrava uma missa ali, no Eucalipto, e até nesse dia mesmo, 16 de abril de 2000, ali mesmo ele já conseguiu com o pessoal que estava ali locais para estar celebrando as missas de Santo Expedito, que veio nas casas. A primeira missa foi na árvore, no bairro, na árvore, aqui na esquina onde é o Magrão hoje. O Magrão e o Tyler ali, Sacolão Tyler, né? Mas ali, após a celebração, um domingo de Ramos, né? Após a celebração, ele conversou com o pessoal que ele estava pretendendo arrumar um terreno e ele já queria dar continuidade às celebrações. A partir daquele dia era para ter as missas todos os sábados. E ali duas senhoras, elas se pronunciaram que elas aceitariam, cederiam as garagens para que fosse celebrada as missas. Uma na Alameda Prata e a outra aqui na Isabel Soares, onde tudo começou. E ele, né, ele pegou as duas, aceitou as duas, né? Uma ele deixou para a catequese, que começou imediatamente, catequese, na Alameda Prata, e a celebração aqui na Isabel Soares, na casa da Aparecida, Maria Aparecida, né? Já não está mais conosco, Deus já levou. E aí tudo começou aí. Terminando a celebração, ele deu o nome da comunidade, da igreja, né? Disse para o pessoal presente que ele gostaria que a comunidade, quando viesse a surgir, desse o nome de Santo Expedito. Até então, desconhecido para muitos, mas outros já eram devotos na época, que se pronunciaram que gostariam muito que fosse também eles, né, os participantes que estavam na celebração, porque, segundo eles iriam daqui para Tiradentes, nos dias 19 de abril, para celebrar a festa de Santo Expedito, né? Então foi uma alegria muito grande para eles aquele momento ali, porque eles desejariam muito que fosse essa comunidade, se desse o nome de Santo Expedito, uma coisa que já tinha na mente do Padre Carlos, que seria esse o nome, né? E aconteceu, houve uma votação, mas por unanimidade foi aprovado, né? E aí já continuamos, né? As celebrações
todos os sábados, às 18 horas. Isso, um ano mais ou menos, né? Acho que foi um ano certinho. Exatamente um ano que ficou toda essa celebração. A celebração lá, na garagem da Casa da Maria Aparecida, e a catequese na Alameda Prata, não lembro o nome da senhora, né? E aqui na comunidade, esse prédio só vai ser erguido mesmo, né, entregue para as celebrações, um ano depois, em 2001, abril de 2001, foi celebrada a primeira missa no salão. Então, o momento da construção, ela começou, na verdade, no mês de julho, né, do mesmo ano, 2000. Um pouco lenta porque a burocracia de documentação, todas essas coisas que até então não tem muito, mas precisava da licença da prefeitura para construir, já que tudo era um terreno comunitário, né? Demorou um pouco, então, né? Ficou aí uns 2 meses depois da missa, ficamos aí uns 2, 3 meses, né? Que veio se dar então no mês de julho, mas no mês de julho já começou a fundação aqui da comunidade, que não demorou tanto, nós achamos que demorou, mas até que não foi tanto, porque quando foi em abril, de julho para abril, daí 8 meses, né? 8 meses depois a gente já estávamos celebrando no salão, embora, né, estava só, bateram a laje, tudo, ele bateu a laje, muitas coisas embaixo ainda, não tinha muito espaço, o primeiro salão, né, aí esse da porta, de lá para cá, e as missas eram celebradas aí deixou de ser celebrada então na Casa da Aparecida, e começamos então a celebrar aqui até então, e as mudanças foram acontecendo após, passo a passo, né? Por exemplo, depois usamos a parte não do salão, onde é a cozinha hoje, era onde a gente celebrava, né? Todo aquele salão, a gente celebrava ali, depois mudamos para a parte, todo o espaço da igreja embaixo, né? E ficamos mais ou menos ali uns 10 anos, 8 a 10 anos, porque a mudança para aqui para cima foi após o Wilson, na chegada do Wilson, né? Foi que a gente veio conseguir, depois, bem depois, a gente conseguiu para cá. Então, a construção, ela foi muito, assim, sofrida. Sofrida porque o bairro não tinha muita gente, o bairro não tinha pessoas que frequentavam a comunidade, era poucos, não tinha muita gente, né? Mas mesmo assim, né, o empenho do Padre Carlos, que aí aquele fervor dele, que aonde cabe aí então a ligação da nossa nona promessa, da nossa padroeira maior, Santa Margarida Maria, né, destaco assim ele como essa alma fervorosa, né, porque realmente ele lutou, ele buscou, ele incentivou as pessoas, né, correndo na prefeitura para que pudéssemos dar início à construção, todo aquele trabalho de pé no meio do barro. Então, realmente, se pode-se dizer que uma alma fervorosa é justamente aquele, com certeza, né? E vou além, né? Diz que a promessa que as almas fervorosas logo mais subirão no altar da perfeição. Hoje ele está no altar da perfeição, com certeza, né? Por tudo o trabalho dele, por toda o testemunho de vida dele, né? Então, seja que a gente pode ligar o nosso trabalho a uma dessas promessas, com certeza, né? Esse empenho, o zelo, né, que ele realmente tinha, sempre teve e com certeza terá. Esse zelo por aquilo, né, que é realmente de Deus, aquilo que ele foi confiado, que Deus confiou a ele, né? E também as Nossas Senhoras, né, senhoras que eu quero dizer, não Nossa Mãe Maria, mas as Marias, que até a gente chamava de 3 Marias, que também abraçaram esse projeto com muita forças, né, para a construção e os eventos, né,
Os eventos, a gente fazia festas aqui desde o ano 2000, né, que a gente fazia festas aqui, né? E vinha muita gente desconhecidos, tal, não eram pessoas de igrejas, mas vinha muita gente, e a gente trabalhando aí para arrumar verbas, né, para construção, porque é o tamanho das construções, e não é só essa, né? Até então as outras também estavam em construção, já um pouco mais adiantada, mas a Santa Margarida, no caso, a paróquia, também estava em construção, o Sagrado também, que fazia parte, né? Mas tinha que arrumar verba, dinheiro para gastar nas comunidades, né? Então, o desempenho de cada um, né, valeu muito, e com certeza esse fervor, esse zelo, né, a disponibilidade dessas senhoras também, a gente destaca assim uma coisa muito bonita, sem dúvida, né, em prol da comunidade. A gente costuma dizer que a gente vê muito, né, a gente fala às vezes que nós vemos muitas pessoas, às vezes até discutir pelo fato de querer um cargo, né? Mas trabalho não. Mas aqui a gente via às vezes as nossas mulheres, senhoras aí às vezes até discutindo entre elas, porque elas que queriam estar na frente das coisas, para trabalhar, né? Elas queriam trabalhar, elas estavam discutindo não porque queriam o cargo, mas porque elas queriam fazer os negócios, não, eu quero fazer. Isso era bonito, e foi o que se deu, né, na graça dessa comunidade ser erguida, porque a primeira parte foi muito rápido. Se nós olharmos aí, nós começamos em julho, em abril nós já estávamos celebrando aqui, né, em abril de 2001. Então foi rápido de uma certa forma. E no final do ano de 2001, já estava com toda a igreja, né, a parte de baixo, né, a gente já podia, não estava pronta, mas a gente já podia utilizar. Aí já não tínhamos mais catequeses nas casas, missas, celebrações todas aqui, e as catequeses também já aconteciam aqui. Isso a partir de 2001, do final de 2001 para 2002. Então, todo esse projeto é realmente do Padre Carlos, né? Que a igreja deveria ser aqui, embaixo seria creche, né? Esse é um sonho, era um sonho dele, né? E da mesma forma que ele fez lá na paróquia, aquele prédio com a quadra, aqui também era assim. Só né? Paróquia todos. Exatamente, a paróquia, o prédio matriz lá, né? Da mesma forma que ele tinha os projetos que ele tinha ali, lógico, lá bem maior, mas assim, aqui ele também tinha a quadra em cima, tal. Ele tinha todos esses projetos, né? Já na mente dele, que a igreja embaixo ia ser a creche, né? E aqui no meio, onde estamos, a igreja, como é, e em cima teria a quadra para as crianças brincar. Ele era uma pessoa muito preocupado com os jovens, as crianças. Ele, apesar de toda aquela, como é que fala? Parecia ser aquele homem duro, tudo tal, mas ele era muito dado com as crianças, jovens, essas coisas. Então teria mais um. Não, a parte primeira do salão, por exemplo, ali, ó, onde vocês estão vendo aquela onde está as caixas d'água, esse primeiro salão, foi construído esse primeiro salão, onde tem as primeiras pilastras ali. Ali foi o salão primeiro construído, embaixo e em cima. Então ali em cima, no salão de cima, onde hoje está as caixas d'água, a sacristia, o som, isso aí seria uma quadra de futebol, né? Seria uma quadra no planos e projeto dele. Depois foi desfeito a parte da quadra, né? Porque já com o Padre Wilson ele não achou que deveria ter a quadra. Mas a parte de cima foi pensado por ele. Quando ele saiu também já estava, só não estava coberto, mas já tinha as paredes, estava pronto, precisava cobrir, né, a parte final. E aí o Padre Wilson deu continuidade da construção aqui em cima, do acabamento, né? Mas quanto todo o prédio, planos e projetos, foi todo o pensamento dele, né, que deveria ser assim. Essa nossa entrada hoje não seria ali também,
né, a gente teria uma rampa aí na frente, né, estava no projeto, está no projeto da igreja, né, que a gente teria essa rampa subindo ali para que aquela porta ali seria só uma porta de emergência. Também estava no projeto. A única coisa que mudou foi que veio a cozinha, não estava no projeto ali aquela cozinha. Exatamente, a cozinha não seria ali, ela ia ter uma cozinha, mas não seria naquele local onde ela está hoje, né? A cozinha deveria ser um pouco mais para cá, embaixo, né? E a cozinha foi feita ali, mudou um pouco a planta do projeto, mudou também a rampa, né? Que foi pensado em não fazer mais a rampa, e sim colocar o elevador, que você conhece bem o elevador, né? E assim, e a quadra também, que foi desmanchada desse projeto de que tivesse a quadra aqui na comunidade. Então ficou assim. Mas aí foi a continuidade, né? Do pessoal sempre lutando, né? Os padres que vieram com certeza deram a sua colaboração, mas a comunidade sempre abraçou também esses projetos, a construção. Eu digo assim que a grande mérito assim de dizermos e compararmos, né, com aquilo que estamos, com o nosso tema a nona promessa, né, eu diria que seria essa unidade, o desempenho também das pessoas naquilo que é proposto. Até nos dias de hoje, essa comunidade trabalha mais ou menos assim. Quando se fala vamos fazer alguma coisa, o pessoal abraça com muito fervor, né? E é o que se dá, né? Deus, ele trabalha, né, como às vezes costumamos falar, certo, por linhas tortas, porém não é linhas tortas, os nossos pensamentos são tortos, né? Mas as coisas parecem que são tudo alinhada por Deus. Se for ver a nossa padroeira, né, maior, tudo que ela representa, o que Deus, as revelações de Deus para com ela, tem muito a ver com as nossas comunidades no geral. Tem muito a ver. Com certeza já deve ter falado da história da paróquia, né, do prédio paróquia lá na comunidade, mas com certeza foram muitas pessoas de alma fervorosa que lutaram também para reerguer aquilo depois de um certo momento difíceis, né? Então, eu acredito que tem tudo a ver. E não é à toa que temos Santa Margarida como padroeira, né? E também o soldado aqui da comunidade, né? Que não deixa de ser também uma coisa, uma providência, digamos assim, né? De Deus, de estarmos aqui há tanto tempo lutando, né? E às vezes passo lento, mas estamos conseguindo a caminhar. Sim, exatamente. A nossa comunidade, ela desde o começo que já estava ligado, sim, à paróquia Santa Margarida Maria, até porque, como falei, né, antes do Padre Carlos, né, foi ele, né, o fundador lá da paróquia Santa Margarida Maria, e também aqui como as outras demais vizinhas, né? Mas nós nunca tivemos. A Santa Rita, sim, realmente, ela pertencia a uma outra paróquia, porque era a mais antiga que tinha aí. Tanto ela quanto o Sagrado também, que eram as mais velhas. Estou falando de idade, de tempo, né? São as duas mais velhas. Por incrível que pareça, o Sagrado, a partezinha de baixo, era muito antiga já, né? Só que era uma garaginha pequena, né? E aí, com o Padre Carlos, ele, nessa continuidade que ele deu, a Santa Rita passou a pertencer à paróquia, né? E as demais também. Só que nós aqui, né, nunca pertencemos a outra paróquia, né? Foi sempre a Santa Margarida Maria. Diferente das outras duas, São Judas, por exemplo, né? Que São Judas era São João Batista, e a Santa Rita era o Santo Antônio, que hoje é o Padre Júnior, né?
Mas aqui sempre foi ligado, né, sempre à paróquia Santa Margarida Maria. Nunca tivemos outra paróquia aqui, não. Até porque quando começou aqui nós já tínhamos a paróquia, né? Em construção também, mas já tinha o nome de paróquia e que sabíamos que ia pertencer à paróquia Santa Margarida Maria e como, de fato, pertence até os dias de hoje e até o dia que Deus permitir, né? Tivemos várias, né? Não podemos dizer que foi só mil maravilhas, que não foi. Né? O bom é que depois das conquistas, sim, aí as maravilhas vêm. Né? Mas foram várias. A primeira delas foi justamente a conquista do terreno, porque não foi fácil. A gente às vezes olha assim, puxa vida, vê tudo bonitinho e tal, mas olha, deu muito trabalho, tanto para o padre quanto para o pessoal que estavam na época aqui, porque a gente precisava pressionar o pessoal da prefeitura para que eles liberassem esse terreno para a construção da igreja, né? E era uma luta, porque a gente ia para lá à noite, né? A gente participava de reunião, as reuniões, de um certo tempo, depois de certas lutas que tivemos lá na Câmara dos Vereadores, né? A gente começou a participar aqui, mas aqui já estava bem mais calmo, já não era tanta dificuldade, mas para ir lá à noite, sair às sextas-feiras à noite, que a gente saía para ir lá, não era tão fácil, né? Então era uma das dificuldades. E a gente tinha dificuldade, principalmente dos donos dos terrenos, que eles não queriam liberar, a gente sabe, não sei se vocês sabem dessa situação, mas eles não queriam liberar, não só para a igreja, né, mas no geral, eles não queriam liberar. E por ele não liberar também, no geral, para que o povo pudesse construir suas casas, também, consequentemente, a igreja ela não poderia ser erguida até então, porque seria uma coisa clandestina, né? Não poderia ser. Então teve essas lutas, essas dificuldades. Também tivemos, né, na questão da construção, né? Principalmente depois das mudanças. Por que as mudanças? Porque não é fácil, gente. A gente sabe que todos eles, todos os padres, os terceiro agora, né? Mas eles vêm com bons planos, com bons projetos, todos eles, né? Mas pensamentos diferentes, né? E esses pensamentos diferentes, de uma certa forma, às vezes não é fácil, não foi fácil para o Wilson chegar aqui e dar continuidade a um trabalho, um projeto que o Padre Carlos fez, que quem olhava o Padre Carlos, a gente às vezes pensava, colocava uma interrogação, esse homem, pelo amor de Deus, como é que pode? Por que isso? Né? Então não é fácil, tem essa dificuldade, está tendo ainda hoje com o Isaac, ele está tendo essa dificuldade da regularização, né, de todo um projeto da igreja para que seja tudo alinhado, né, de acordo às leis, né, está tendo dificuldade de uma certa forma, já faz aí um ano mais ou menos que o bombeiro ele tenta fechar essa documentação, essa liberação, dizer que está tudo ok, mas ainda não está, né? Mas espero em Deus que logo esteja. Então são coisas, são dificuldades que a gente, no dia a dia, a gente passa, né? Mas como eu falei, o lindo de tudo isso é que não há desânimo, né? Sempre luta e Deus vai colocando pessoas, uns vão embora, Deus vai levando, outros mudam, como o caso dos padres, né, que por obediência também, né, a sua ordenação, o seu bispo, eles mudaram, mas vai ficando pessoas e vai dando continuidade a esse trabalho e depois tudo é maravilhoso, mas realmente é uma luta. Não foi fácil o início da construção e como não está sendo fácil nos dias de hoje, até por essa questão já burocrática das documentações que precisa ser legalizado, né, principalmente nos prédios, assim como as nossas comunidades. Tão grande que precisa, né, de uma permissão, de uma legalização por parte do bombeiro para que tudo corra normalmente, né, não venha ter consequências depois, né?
Na história da comunidade, o que marcava muito mais eram as festas. Sabe por quê? Porque, tipo assim, era um povo tudo muito pobre, como é, mas antes era mais ainda, né? Nós tínhamos, como eu falei, nós tínhamos poucas pessoas, mas a gente via ali que lá na Alameda Prata era um pessoal que tinha vindo de um outro bairro. Eles muito sofridos mesmo. A rua inteira. Eles muito sofridos mesmo. Só que eles estavam aí, cada festa que a gente fazia, eles estavam presentes, eles gastavam, eles compravam. E aquilo, sabe, dava uma injeção de ânimo na gente para que a gente continuar lutando, sabendo que não tínhamos dinheiro, né? Isso era para construção, e nem muito menos de onde tirar. Não tínhamos dizimistas, né? Até então era ainda meio... A nossa igreja sempre foi meio que o dízimo, foi de um tempo para cá, mas sim, na época nós já tínhamos, mas não aqui, né? Porque o pessoal não tinha esse hábito, né? Então, o que marcava mais era justamente quando a gente fazia, consequentemente a gente fazia esses movimentos e as pessoas vinham bastante, né? E ali o padre já passava o seguinte: vende barato, que é para eles poderem vir mais, né? E aí lotava esse salão da igreja, aí lotava de pessoas que a gente ficava, puxa vida, de onde vem tanta gente? E ali eles compravam bastante. Eu acho que nós nunca faturamos tanto em festas como nessa época, apesar de não ter gente. Eu quero acreditar que até nos dias de hoje, nós não tínhamos a renda que teremos. Por isso que, louvado seja Deus, de julho de 2000 até 2001 nós conseguimos construir. E foi mais justamente isso. Tivemos ajudas depois do próprio Padre Carlos, né? Não é segredo, a herança dele tem aqui nessa comunidade. Mas, até então, a base, ela foi construída com esses eventos, né? De festas. Então, marcou muito isso aí. Muito porque a gente fazia aquilo de uma maneira, o que é que vamos fazer para pagar? Era depósito que tinha para pagar, a gente sabia disso, né? Os depósitos, às vezes, já meio... Como é que faz para... E a gente sabia que tinha que pagar, né? E aí essa luta, essa unidade, essa união das pessoas, isso marcou muito. Eu acho que é o que faz ainda essa comunidade ter esse... Vocês notam que a comunidade, de uma certa forma, é meio apegada à comunidade, né? A própria comunidade. Né? Nós temos... Amo, eu em particular, amo todas, mas... eu acho que eu seria um peixe fora d'água se me tirasse dessa comunidade, né? Que deixasse de... Não, é a paróquia, eu sei, faz parte. Mas aquilo, acho que por tudo, porque as outras a gente não lutou muito não, nós aqui no bairro não. Ajudamos, deu nossa contribuição, tal, na oferta, no dízimo e tal, mas não foi uma luta, assim como os de lá tiveram lá, né? Aqui a gente abraçou de unhas e dentes, assim, digamos assim, para ver essa comunidade assim, né? Então, e eu acho que essa injeção na veia, acho que foi passando de geração em geração, porque até os dias de hoje as pessoas têm esse, né, se você for falar alguma coisa da comunidade aqui, você vê que o pessoal está ali, todo mundo continua, às vezes, brigando para fazer os trabalhos, né? E maravilhoso isso, né? Isso é um exemplo, na verdade, para a gente. Então, posso dizer que o que marcou mais, apesar de tantas coisas que tínhamos aí na nossa evangelização, as dificuldades, como eu falei, o povo aqui, a cultura deles era totalmente diferente, eles não tinham cultura de igreja, não tinham participação na igreja, né? E essas catequeses, às vezes os meninos aqui vinham na catequese, o que eles faziam? Eles ficavam brincando o tempo inteiro, dando cambalhota, quebrando o teto, né, o telhado que tinha, jogando os pés nas coisas, parecia um macaco, gato, tão rápido, né? Porque assim, eles não tinham esse... Mas sabe, aquele carisma do Padre Carlos que parecia ser tão durão, mas era um homem durão que dava tapa nas pessoas, mas ao mesmo tempo ele chegava com um saco de salgadinho nas costas, de bala, disso, aquilo, e aquilo cativava eles, né? E eles iam acabavam se integrando aquele jeito dele, né? E se comportando melhor,
por um bem que às vezes ele fazia de uma certa forma meio que estranho até, mas ele conseguia manter essas pessoas na comunidade. E eles permaneceram, por mais que difícil que fosse, não tinha uma cultura, mas eles permaneceram. A turma de catequese, por exemplo, eu lembro que a primeira turma eles fizeram a primeira comunhão aí, uns 40 crianças, né? Um bairro que está começando, é muita criança, porque tinha pouca gente, né? O que ninguém sabe, eu acho que o que ninguém sabe mesmo era do amor tão grande que o padre... Não, ele tinha por todas, né? Mas assim, eu digo que era diferenciado por essa comunidade, porque quando ele viajou, que ele voltou, que a mãe dele tinha falecido, né? Não sei se as pessoas sabem disso, mas a herança dele ficou aqui, nessa comunidade, né? E a gente notava que ele tinha um amor muito grande por essa comunidade. Uma outra coisa também, linda também, que as pessoas não sabem, nós não tínhamos água aqui, não tinha até então, para construir. Hã? Nós aqui no bairro não tinha água, né, para construção. E nem nas casas, a gente pegava num ponto só, numa biquinha, né, para trazer, só que ficava muito difícil de pegar essa água para construir. Mas a providência divina, poucas pessoas sabem disso também, assim que foi colocado o primeiro saco de cimento aqui para começar a obra, mas já pensando que tinha que ir lá embaixo pegar essa água, né, aí não sei como apareceu aí hoje mais ou menos um pouquinho abaixo da minha casa, uma encanação de água que acho que tinham feito bem antes, né? E aquela água estava ali, só tinham fechado, né? E aí a água começou a aparecer, e ali a gente começou a pegar água ali, né? E construímos, lógico, depois que eles viram que tinha água, eles vieram colocar água nas casas, né? Em algumas, mas aqui não tinha água. E foi construída toda a igreja aqui, né? Com essa, pegando água do lado aí, numa dificuldade danada, né? Que tinha, porque eles não trouxeram a água para cá, porque não podia, segundo eles não podiam, né? Não podia. Instalaram nas casas, né, os relógios, mas aqui não. Então a gente pegava essa água ali da minha casa e trazia para cá. E nessa época já estava registrando tudo, né? E ali era uma preocupação, puxa vida, como vai fazer para pagar tudo isso, né? E aí, legal isso pelo seguinte, porque até os meus vizinhos, porque eu arrumava água para cá, eles às vezes ficavam perguntando, você vai pagar uma grana isso aí, porque não é para emprestar, e não era mesmo, né? Cada um fizesse o seu. Mas aí a gente, vejam bem, ficou 5 anos na verdade, ficou por 5 anos, 2000 até finalzinho de 2004. Né? A água de lá era aqui, para toda a construção. E o que ninguém sabe é que até hoje, graças a Deus, o relógio nunca registrou isso. O meu relógio nunca registrou, mas não era que não tinha gato, não tinha nada. Tá? Ele estava lá registrando, mas nunca veio uma conta, desses 4, 5 anos. Nunca veio uma conta de água para pagar. Né? E eu tenho isso como uma providência. O soldado está cuidando, né? Porque, veja bem, em todos os lugares vinha, as casas do lado, né, que já tinham construído, vinha normalmente, e a minha também era para vir, mas nunca veio, né? Nunca veio a conta, e depois, até quando o padre falou, quando vir, você me fala, que é para a gente ajudar a pagar. Aí o dia que veio, né, eu falei para ele, a conta veio. Ele falou, já fala quanto foi para a gente estar ajudando. Eu falei, veio R$12. Aí bem menos do que a taxa de 5 anos. Aí ele assustou, né, até. Então, quer dizer, isso foi uma providência. Porque, como falei, não tinha gato não, tá? Era tudo legalizadinho já, os relógios e tal. Mas nós ficamos aí, usamos por 5 anos.
E nunca veio essa cobrança. E não é porque não queriam também, não, porque o relógio registrava. O rapaz que vinha, ele media também. Ele media, assim como media todas as outras, mas nunca mandou as contas, né? E até falei para os nossos paroquianos que o contrato foi, né, na época eu já tinha casa também, foi de dar a casa e mais 5 anos sem pagar água. Então, uma outra coisa legal que eu acho aqui também na nossa rua, sabe, que eu gostaria de falar, aqui na nossa rua nós temos poucos católicos, né, na rua. Até porque é uma rua pequena, aliás, católico só tem eu e a igreja, né? Os demais, eles servem numa outra denominação, né? Mas assim, sempre houve, né, o respeito, assim, né, de uma certa forma, né? Quando a gente fazia os eventos, eles participavam muito, né? Juntos, né? Só nunca vieram nas celebrações, isso é verdade. Mas nos eventos sempre estavam juntos. E isso era maravilhoso, né? Porque os filhos foram crescendo e vendo isso de uma certa forma, da gente estar junto, apesar deles saberem que tinha uma outra denominação, mas que não tinha tanta dificuldade no relacionamento, né? E sempre teve esse respeito, graças a Deus. Bastante, muito, porque num todo, né? Num todo, como a gente falamos, das lutas, apesar de a minha em particular foi mais aqui, mas a gente sabe que, no geral, né, houve esse sim do pessoal de lutar, de correr, porque é fácil, às vezes a gente pensa, puxa vida, a gente pensa no momento, né, nas dificuldades, o vendaval que derrubou a paróquia, tudo tal. Mas uma coisa é você viver aquilo, né? Depois de um trabalho que sabe, que já consolidou algumas coisas, já estava, e quando você pensa que não, vai tudo por água abaixo, né? E sabe, você viver, falar é uma coisa, viver é outra, né? E hoje, quando a gente para lembrar de tudo isso, a gente tem um sentimento de alegria, sabe, que se você podia explodir, né? A sensação de que você celebrar 25 anos numa comunidade onde teve várias situações difíceis, né? Principalmente uma delas que eu falo é justamente de nós ser um povo que ainda não éramos evangelizados, que não tínhamos o hábito né, da oferta, do dízimo e tal. As dificuldades financeiras, né? E a gente sabia que tinha que buscar dinheiro para as construções, né? E hoje você olha, vê tantas das nossas igrejas, as maiores do bairro, né? Com certeza podemos dizer assim, do bairro, não, do município, né? E isso dá uma sensação, hoje celebrando, né? Estamos nessa festa, né? Até 16 de 2022, né? É uma sensação de alegria, sabe? Assim, de você, às vezes, você está quietinho com você, mas dá vontade de você explodir, né? Você vê que é uma conquista de uma certa forma. E você saber que tantas pessoas que já passaram nas nossas vidas, que já não estão mais conosco, já estão no andar de cima. E você tem essa certeza, a nossa igreja, nossos ensinamentos, a nossa doutrina nos fortalece nisso, de que todos continuam, né? Sempre aqueles que não estão mais aqui, mas continuam intercedendo por nós, acreditamos muito nisso, né? Intercedendo por nós, e os que vão abraçando a causa, vai chegando outros como vocês, né? Apesar de ter vindo um pouquinho depois, já faz muito tempo também, né, Letícia? Mas que dá continuidade e que abraça isso com o mesmo entusiasmo das pessoas de antes, né? Daqueles que começaram, então, desde o pó. Isso é maravilhoso, porque é sinal que a semente, ela está germinando de uma certa forma, né?
ela está germinando e muitos de nós já colhemos um pouco, né? E muitos outros vão colher. Então isso é uma alegria muito grande, o sentimento de 25 anos da paróquia, daqui um pouco também celebramos, né? Daqui mais uns 2 anos e meio, celebramos também os nossos 25, né? Então isso é um motivo de bênção, de glória, né? E a gente deve, sabe, acordar e dizer, meu Deus, olha, que maravilha, muito obrigado por isso mesmo e ou isso, na verdade, para fora, né? Esse sentimento de alegria, de conquista, porque realmente é uma conquista, né? Então é uma sensação assim que difícil da gente poder passar para as pessoas. Você lembrar o terrão que era aqui, que era lá, né? E você vê hoje a maravilha que é, né? Eu, às vezes, quando eu passo ali naqueles banheiros onde é o banheiro hoje, né? Da matriz, a gente fica olhando assim, puxa vida, quantas vezes a bagunça que tinha aqui, um monte de saco de cimento aqui, o padre deitado em cima do saco de cimento, na hora do almoço, né? Ali você vê aquele bagunça, você sonhar o que é hoje, né? A maravilha que é hoje, puxa vida, é uma bênção de Deus. Então isso é uma sensação de glória, sabe? Que se você não explode porque Deus tem compaixão de você, mas se não... A mensagem, sem dúvida, para os que estão chegando, continue abraçando esse projeto, essa igreja, essa comunidade, paróquia, né? Santa Rita, enfim, a paróquia no geral, porque quando falamos na paróquia estamos falando, né, da paróquia e suas comunidades, né? A paróquia Santa Margarida Maria hoje com essa festa, né, maravilhosa que estamos vivendo, né? Que as pessoas que estão chegando que abracem com o mesmo entusiasmo, né? Que vivam o presente sem esquecer o passado, né? E que lutem sempre por melhor, né? E que nos anime. Dificuldade vem, com certeza, né? Isso sem dúvida, mas não deixem de fazer aquilo que é para ser feito, ou seja, aquilo que Deus quer de cada um de vocês, o trabalho, o desempenho, né? Que graças a Deus tem e que continue tendo esse desempenho, vocês jovens principalmente, né? Não que não tenha, não estou dizendo que não tem, mas que tenham cada vez mais, para que essa energia seja passada também para daqui um pouco os filhos de vocês, netos, enfim, e vai caminhando. Então, que continue firme e forte e, acima de tudo, a unidade. A unidade, tem que lutar sempre por essa unidade da igreja, porque nossa igreja ela é una, né? A nossa igreja não tem e nem pode ter divisão. Então, muito menos numa paróquia, né? Onde o padre é o mesmo, Deus é o mesmo, o padre é o mesmo. Os irmãos convivem junto, né? Que a gente sempre tire de nós esse espírito de divisão. Que graças a Deus vivemos bem, louvado seja Deus, mas precisamos viver melhor ainda, cada dia, né? E que seja, né, um trabalho com certeza de vocês, nós os mais velhos vamos passando, né? Isso é a realidade da vida, mas que vocês continuem esse trabalho, tanto os da comunidade Santo Espírito, da paróquia Santa Rita e de outras comunidades que irão surgir, né? Continue com esse mesmo empenho de estar cada dia mais unidos, né? De ser a igreja, não as igrejas, né? Que tem essa unidade em Cristo, pois é isso que Deus quer de cada um de nós, né? Não, só quero agradecer, né? Obrigado pela oportunidade, não sei se, né, como foi, né, se deu para entender um pouquinho sobre a comunidade principalmente, mas assim, foi com carinho e agradeço e mais uma vez, continue sendo esses jovens esforçados aí, para que outros jovens se espelhem em vocês, porque é muito mais fácil os jovens, vocês são, de uma certa forma que estão na comunidade, o espelho para eles, né? Eu fazer alguma coisa na comunidade, eles olham, mas falam assim, mas é porque já está velho.
Quando eu ficar velho eu faço, mas vocês fazendo, não. Eu vou falar, puxa vida, são jovens e estão aí também, então vai inspirar em mim também essa vontade de fazer, de estar, trabalhar na comunidade, fazer. Então, são com certeza, têm sido espelho para muitos deles e irão continuar sendo e continue assim, firme e forte na fé. E parabéns, os 3 e mais as outras pessoas que têm contribuído com isso aí, com o trabalho de evangelização maravilhoso. O trabalho das festas, né, do ano jubilar foi maravilhoso por todos vocês. Que Deus abençoe mesmo e parabéns mesmo. E é isso, jovens, mais jovens de Deus. Jovem que eu sou jovem, vocês têm que dizer assim, né? Não que eu estou falando jovem, não, eu já não sou mais tão, mas continuo também. Mas assim, sempre digam isso, sou um jovem, mas quero ser um jovem que serve a Deus, um jovem de Deus, né? Porque o jovem que não serve a Deus acaba não sendo um jovem, ele não é mais um jovem, né? Então, mas continue assim, firme e forte na fé e outros que com certeza compõem aí o grupo do trabalho de vocês e continue firme e forte na fé. No coração de Jesus, eu quero viver, padecer e agir. Paróquia Santa Margarida Maria Alacoque, 25 anos de história e evangelização.